Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Um ótimo sábado para vocês. Chegamos ao final da lição de escola sabatina e esse final nos traz uma mensagem bem impactante. O tema da lição é o fim da missão de Deus. Deus, irmãos, em sua missão, ele iniciou desde que o pecado entrou. E eu tenho em mim o seguinte conceito: na sua existência antes pecado, ou poderia se chamar de pré-existência, né? A existência anterior, tanto o Pai, o Filho quanto o Espírito Santo não tinham títulos, assim eu entendo. Deus sempre existiu em seu nome original, do qual nós não sabemos. Então, quando ele passa a ter um título agora, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso, na minha concepção, tem a ver com a obra de salvação. Então, a obra de salvação, da parte da divindade, ela assumiu uns títulos para trazer os seus filhos de volta ao lar que Deus tinha de fato feito, estabelecido. E aqui, ao nos dar essa missão, no caso, naquilo que aconteceu, todos nós, à semelhança do que Cristo fez, do que o Pai fez e do que o Espírito Santo fez e faz até hoje, me faz entender o seguinte: nós fazemos parte do tema da lição central, missão de Deus, minha missão. Nós antes tínhamos um nome, talvez uma pessoa comum, mas quando aceitamos a Cristo, nós temos também um título de salvação, um título que vai levar aos outros a mensagem de salvação. É tanto que o nome Jesus quer dizer o Senhor é salvação. Cristo quer dizer o Messias, o ungido, para uma causa específica. A pessoa do Espírito Santo tem um título de consolador, confortador, aquele que traz a mensagem para mim e para você. Então, assim, nos faz lembrar a mensagem, né? O verso para memorizar diz assim, ó: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós entendemos aqui, irmãos, olha só, um mundo desacorrentado, que era preso pelo pecado, mas Cristo trouxe libertação. Eu e você somos instrumentos de Deus para isso. O esboço da lição de sábado faz menção sobre o livro do Apocalipse. E, na verdade, toda essa semana vamos tratar sobre mensagens apocalípticas dentro de um contexto missionário. O livro do Apocalipse, irmãos, ele é um livro também missionário. Então, assim, o tema da lição aqui, no esboço do sábado, descreve que o epicentro do livro trata do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Epicentro quer dizer o tema central, a causa do livro ou o propósito da sua escrita é nos revelar o conflito entre Cristo e Satanás e nos trazer uma percepção para que façamos uma escolha. Um exemplo, a pessoa que se separa da outra, né, era casada, então se divorciou. Poderíamos dizer, o epicentro do divórcio foi a traição. Ou seja, o motivo maior daquele divórcio foi a traição que aconteceu entre um ou outro. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui, a pessoa que é empregado e então ela perde o seu emprego. Então, qual foi o cunho, qual foi a causa? O epicentro da demissão foi o roubo, foi o furto, foi a ausência de estar cumprindo os horários do trabalho. Então, assim, da mesma maneira, o epicentro do livro do Apocalipse, ele fala do conflito cósmico entre Cristo e Satanás e nos traz a disposição de escolher estar ao lado de Cristo. E para fechar, irmãos, o texto que está aqui em 2 Pedro 3, 11 e 12, eu gostaria de ler com vocês o verso 9. Vocês devem perceber que eu estou com uma voz um pouco cansada, estou começando a ficar resfriado e isso não é bom. Mas espero que dê para vocês entenderem. Tem até um clarão aqui da janela do lado, que também está um pouco, não sei se vai ficar desfocado quando você assistir o vídeo. Espero que dê pelo menos a voz, estando bem, vai dar certo, né? Olha só, capítulo 3 de 2ª carta de Pedro e o verso 9 diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns de vocês. Pelo contrário, ele é paciente por causa de todos vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, assim, eu e você temos essa missão: levar a mensagem de Deus para as pessoas, para que elas tomem consciência e resolvam as suas vidas com Deus. Mas nós somos os seus missionários, nós somos os seus enviados. Então,
Nessa semana vamos tratar desse tema dentro do contexto do Apocalipse. E que, sendo dessa maneira, eu e você façamos valer, libertemos o mundo que está em pecado. E ao eu e você vivemos a salvação, tenhamos da parte de Cristo condições, através de sua graça, para levar com propriedade a mensagem de salvação. E aí eu gosto muito do texto de Paulo a Timóteo, quando ele fala assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo assim, você salvará tanto a você quanto aos que te rodeiam. Que eu e você possamos viver uma vida de arrependimento, viver uma vida de salvação e levar aos outros a mesma esperança que ele nos deu. E assim, quando Cristo voltar, temos o prazer enorme de estarmos com ele para sempre. Lembre-se do texto de Pedro 3,9, né? O texto que antecede o verso para memorizar. Deus tem paciência e ainda não fez a sua decisão de volta, porque Ele quer que todos tenham conhecimento pleno da verdade. Que eu e você façamos valer e que esse conhecimento leve aos outros esperança e salvação para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você, um ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos viver essa mensagem e viver, Senhor, se arrependendo e mudando nossa vida cada dia, para que possamos levar com propriedade, através do Espírito Santo, a mensagem de salvação para todos. Dá-nos a tua bênção e nos concede um bom sábado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Até logo.